Alguns de vocês nunca se tornarão, nunca terão, nunca farão, porque estão sentados esperando um telefonema. Estão esperando que alguém lhes ofereça uma oportunidade. Mas a oportunidade de tirar sua mãe daquele bairro e levá-la para um melhor? Escutem bem. Essa oportunidade pode surgir nos próximos 6 meses. Você acabou de começar nesse emprego e pensa, eba, acabei de chegar. Tenho tempo. Ouçam com atenção. Vocês podem ficar nesse emprego por mais 10 anos, talvez até 20. Mas e essa oportunidade? Alguém está prestes a sair. Alguém está prestes a pedir demissão. Alguém está prestes a ser demitido. E vocês não estarão preparados quando esse momento chegar. Essa é a verdade. A verdadeira questão é: vocês estarão preparados quando a oportunidade surgir? Porque o tempo está passando. É preciso ter uma certa garra, uma certa resiliência, uma mentalidade de superação para alcançar níveis mais altos de sucesso. Trata-se de preparação. De se preparar antes que o momento chegue. Assim, quando a oportunidade bater a porta, vocês já estarão prontos. Não se trata de jogar Call of Duty com o celular do lado, esperando uma ligação. Esse não é o objetivo. Trata-se de preparação. Nos preparamos para o caso de a oportunidade surgir. Não quero começar a treinar quando a oportunidade aparecer. Quero treinar antes que ela chegue, para que, quando chegar, eu possa executar o plano. Está me ouvindo? Você é quem você é no jogo da mesma forma que é no treino. Se você não treinar, quando chegar a hora de jogar, seu desempenho será como o do treino. Entendeu? Seu jogo se torna o treino. É por isso que a pré-temporada é tão importante. Trabalhar quando ninguém está olhando. Assim, quando a temporada regular começar, você estará pronto. Já disse isso antes, sou um atleta. Sou um profissional. Com ou sem jogo, eu acordo e treino. Um garoto me ligou semana passada e disse, valeu, cara. Acordei às 5 horas da manhã para treinar futebol. Então ele disse, mas aqui está a parte louca, eu nem estou na equipe. Não consegui entrar. Mas continuo acordando às 5 horas da manhã como sempre fiz. Existem 2 tipos de pessoas. As que só se preparam para os eventos, e quando o evento não acontece, elas não aparecem. E existe outro grupo. Pessoas ambiciosas. Pessoas que desejam isso tanto quanto desejam o ar. Com evento ou sem evento, com oportunidade ou sem oportunidade, elas se levantam. Se vestem. Seguem em frente. Fazem acontecer. Eu não planejo mais eventos. Planejo porque é quem eu sou. Planejo porque sou um profissional. Planejo porque crio minha própria sorte. Você não precisa de ninguém para te ajudar a sair da mediocridade, a não ser você mesmo. E se eu perguntasse à maioria de vocês qual é o seu maior desafio, vocês já saberiam. Vocês não são bobos. Vocês simplesmente não lutam contra isso. Em que momento vocês vão lutar contra essa natureza dentro de vocês? Porque a grandeza está dentro de você. Você é capaz dela. Mas entenda isto: se você permanecer na média, se permanecer apenas bom, você nunca chegará aonde quer chegar. Eu te desafio a lutar contra isso. Todos nós temos 24 horas. O que separa o mediano, o bom e o extraordinário não tem nada a ver com a família em que você nasceu. Nada a ver com o status socioeconômico. Tem tudo a ver com a forma como você comanda a sua vida.
As pessoas agem como se crescer rico garantisse o sucesso. Já vimos filhos de ricos destruírem suas vidas também. Não importa de onde você vem, importa se você ativa o que está dentro de você. Por muito tempo, eu tive uma mentalidade de vítima. Tudo era culpa de outra pessoa. A raiva, a frustração, a dor, eu culpava todo mundo. Eu pensava que minha vida era resultado das ações de outras pessoas. Eu não percebia que estava vivendo as consequências físicas dos meus próprios pensamentos e emoções. Eu pensava que meus pais tinham criado tudo aquilo. Não, fui eu quem criou. E quando percebi que eu era o denominador comum, tudo mudou. Certa vez, alguém me perguntou qual foi a coisa mais difícil que já fiz. Vou te contar, a coisa mais difícil que já fiz foi me olhar no espelho e pedir desculpas a mim mesmo. Aquele momento mudou minha vida. Eu disse a mim mesmo, você deve a si mesmo correção. Você deve a si mesmo mudança. Você precisa ser treinado. Você precisa crescer. Visão é a capacidade de enxergar o fim antes de começar. É isso que eu preciso que você faça. Pare de se obcecar com o custo e comece a enxergar o panorama geral. Nada do que conquistei aconteceu por acaso, eu vi primeiro. Discipline sua mentalidade. Você já está sofrendo, receba uma recompensa por isso. Por que passar a vida deixando que o que alguém fez com você anos atrás controle os próximos 40 anos? Sim, a dor foi real. Mas por que deixar que ela defina seu futuro? A dor pode ser sua lápide ou seu testemunho. E a razão pela qual você ainda não chegou lá é porque, se chegasse, muitos de vocês não estariam prontos para lidar com ela. Haverá um momento em que você se perguntará: será que eu já não vivi aqui tempo suficiente? Já não tive medo o suficiente? Já não estive falido o suficiente? Já não me senti derrotado o suficiente? O amanhã não é garantido. Estou soando um alarme. Alguém que está ouvindo agora se recusa a ficar onde está. Este é o seu convite para o 1%. Não se trata de dinheiro. Não se trata de status. Trata-se de quem você se torna. Limpe o sangue de você. Abra os olhos e diga: agora eu consigo ver. Não me conformarei com a mediocridade. Tenho trabalho a fazer. O 1% tem visão. Eles compreendem. Eles cuidam da saúde mental. Eles se recusam a perder as batalhas que suas famílias perderam. São otimistas incuráveis, humildes o suficiente para aprender, ambiciosos o suficiente para crescer. É isso que separa os sucessos passageiros dos que fazem história. A obsessão pela missão. O 1% não desiste quando as coisas ficam difíceis. Eles veem os problemas como oportunidades. Eles vivem com ambição. Eles continuam em frente. Eles acreditam. Eles se mantêm disciplinados. Eles se recusam a parar. Em algum momento, olhe no espelho e diga: chega! Eu me recuso a ser medíocre. A melhor versão de você tem limites. Integridade. Caráter. Confiança. Toda pessoa de grande sucesso tem uma coisa em comum: uma rotina. Sem tempo ocioso. É por isso que eu venço agora, estou ocupado demais para perder. Pessoas ricas não perdem tempo. Elas estudam. Elas aprimoram suas habilidades. A mudança não vem até você, ela vem de você. Decida que chegou a hora. Decida que você já esteve aqui tempo suficiente. Por que não você? Por que você não pode ser a pessoa que quebra o ciclo?
Você tem tudo o que precisa. Não desista. Faça de novo. E de novo. E de novo. Um dia, você olhará para trás e dirá: ainda bem que não parei. É a sua hora. A sua vez. Continue. Faça de novo, porque a repetição é o diferencial. Faça de novo quando estiver cansado. Faça de novo quando doer. Faça de novo quando ninguém estiver aplaudindo. Faça de novo quando os resultados ainda não aparecerem. É aí que a transformação acontece. Você não se torna grande vencendo uma vez. Você se torna grande aparecendo de novo depois da derrota. Depois do revés. Depois do constrangimento. Depois da dor. É isso que constrói lendas. É isso que constrói a perseverança. Você precisa entender o seguinte: todo mundo quer a recompensa, mas pouquíssimas pessoas querem a rotina. Todo mundo quer os holofotes, mas quase ninguém quer o sacrifício. Todo mundo quer a história de sucesso, mas não quer as noites solitárias, as madrugadas, a disciplina quando ninguém está olhando. Mas esse é o preço. E o preço precisa ser pago antecipadamente. Pare de esperar para se sentir motivado. Motivação é temporária. Disciplina é permanente. Você não precisa de alarde, você precisa de hábitos. Você não precisa de outro discurso, você precisa de outra repetição. Outra madrugada. Mais uma hora de foco. Mais um dia em que você escolhe propósito em vez de conforto. E deixe-me dizer uma coisa sincera: haverá dias em que você não terá vontade. Dias em que sua mente lhe dirá para desistir. Dias em que o medo será ensurdecedor. Dias em que a dúvida parecerá lógica. Esse não é o momento para negociar, esse é o momento para executar. Porque a voz que lhe diz para parar é a mesma voz que o mantém na média. Você não é fraco, você apenas não foi treinado. Você não é incapaz, você apenas não foi disciplinado. E a disciplina resolve o que a motivação jamais resolverá. Então, ouça com atenção, pare de procurar o caminho mais fácil. Ele não existe. Pare de perguntar quando as coisas vão melhorar. Elas melhoram quando você melhora. Pare de pedir por uma transformação e comece a se tornar uma. Você não precisa de permissão. Você não precisa de validação. Você não precisa de aprovação. Você já sabe o que precisa fazer. A única pergunta que resta é se você vai fazer isso de novo. De novo quando for entediante. De novo quando for doloroso. De novo quando ninguém notar. Porque se você continuar fazendo de novo, eventualmente o mundo não terá escolha a não ser notar. Você não está atrasado. Você está sendo preparado. Você não está atrasado. Você está sendo desenvolvido. Você não está sendo ignorado. Você está sendo construído para algo maior do que você pode ver agora. Então não desista. Não diminua o ritmo. Não se convença de que seu destino não existe mais. Levante-se. Concentre-se. Execute. E quando você se cansar, faça de novo, porque a grandeza se constrói em camadas, não em momentos isolados. Uma única decisão não muda sua vida. 1000 decisões disciplinadas, sim. E a maioria das pessoas desiste entre a 10ª e a 50ª decisão. Elas não fracassam por incapacidade, mas sim por deixarem de persistir. Você precisa entender o seguinte: a consistência é mais importante que o talento. Já vi pessoas talentosas perderem por não conseguirem manter o foco.
Já vi pessoas medianas vencerem por se recusarem a desistir. Elas permaneceram na luta. Mantiveram o compromisso mesmo quando a coisa deixou de ser empolgante. Você não pode recomeçar sempre que as coisas ficarem desconfortáveis. Em algum momento, você precisa se firmar e dizer: chega. Não vou voltar atrás. Porque no momento em que você para de correr para o conforto, é o momento em que o crescimento começa a te perseguir. E escute, ninguém vai te salvar. Ninguém vai te pressionar todos os dias. Ninguém vai te obrigar a ser grandioso. Essa responsabilidade é sua. Quando você aceita isso, para de reclamar e começa a construir. Você não precisa de condições perfeitas. Você não precisa que tudo esteja alinhado. Você precisa de movimento. O impulso é criado pela ação, não por desculpas. Faça algo hoje que seu eu do futuro agradecerá. Algo pequeno. Algo disciplinado. Algo intencional. Pare de deixar suas emoções dirigirem o carro. As emoções são instáveis. A disciplina não se importa com como você se sente. A disciplina aparece cansada. A disciplina aparece frustrada. A disciplina aparece com medo. E, com o tempo, a disciplina se transforma em confiança. A confiança não é algo com que você nasce. É algo que você conquista. Você a conquista cumprindo as promessas que faz a si mesmo. Cada vez que você faz o que disse que faria, você constrói confiança em si mesmo. E quando você confia em si mesmo, você para de duvidar. A maioria das pessoas não carece de habilidade, elas carecem de autoconfiança. Elas quebraram tantas promessas a si mesmas que não acreditam mais em suas próprias palavras. Corrija isso. Comece pequeno. Faça o que você diz. Todos os dias. E não se engane. Este caminho vai te isolar. Quando você mudar, seu ambiente resistirá. As pessoas vão te questionar. Zombar de você. Duvidar de você. Isso é normal. O crescimento incomoda as pessoas, especialmente aquelas que escolheram não crescer. Você não é louco por querer mais. Você não é ingrato por se recusar a se acomodar. Você não é egoísta por escolher seu futuro em vez do conforto temporário. Você está evoluindo. Então deixe-os falar. Deixe-os te interpretar mal, deixe-os duvidar de você. Enquanto eles falam, você estará trabalhando. Enquanto eles dormem, você estará construindo. Enquanto eles estão confortáveis, você estará desconfortável de propósito. Porque você já sabe a verdade, o conforto nunca levou ninguém ao próximo nível. Esta é a fase em que você para de negociar com o seu potencial. Esta é a fase em que você para de se contentar com pouco. Esta é a fase em que você para de esperar por clareza e começa a caminhar pela fé. Você não precisa ver a escada inteira, basta dar o próximo passo. E depois o próximo. E depois o próximo. O impulso te encontrará no meio do caminho. Então, quando ficar difícil, e vai ficar, não pergunte: por que eu? Pergunte: por que não eu? Por que eu não consigo ser aquele que se manteve firme? Por que eu não consigo ser aquele que terminou? Por que eu não consigo ser aquele que provou que era possível? Você está mais perto do que pensa. Você é mais forte do que se sente. Você é mais capaz do que tem demonstrado. Concentre-se. Mantenha a disciplina. Mantenha a ambição. E, seja o que for que você faça, não pare. Faça de novo.